Ele foi festejar com a amante enquanto a esposa corria com a filha para o hospital. Mas o que a esposa fez, quando descobriu a traição, chocou a todos. O cheiro doce e amanteigado do bolo de baunilha, a primeira obra-prima culinária que Camila Duarte se permitia em meses, deveria preencher o apartamento com uma aura de celebração. Era o primeiro aniversário de Sofia, um marco que, para Camila, representava 12 meses de um amor tão avassalador que redefinia a própria existência. Contudo, uma nota dissonante cortava a harmonia daquele momento. Não era um som, mas uma ausência dele. O balbucio alegre de Sofia, a trilha sonora de seus dias, havia sido substituído por um choro fraco e sibilante, um som que arranhava o coração de uma mãe com a precisão de um estilete. Ao se aproximar do berço, o calor que emanava do pequeno corpo era alarmante, uma fornalha em miniatura. A testa da menina, úmida de suor, queimava ao toque de seus lábios. A respiração era um esforço visível, cada inspiração um pequeno vale entre montanhas de dificuldade. O pânico, frio e rasteiro, começou a serpentear por suas veias. Ela pegou o termômetro e o número que piscou em vermelho na tela foi um soco no estômago. 39,85. Com as mãos trêmulas, ela discou o número do marido, Renato Moreira. A chamada demorou a ser atendida. E quando ele finalmente falou, o som de sua voz estava abafado por um ruído de fundo inconfundível. Música alta, risadas, o tilintar de taças. Era a festa de lançamento de um novo empreendimento de luxo no Rio de Janeiro. Um evento que ele considerava mais crucial do que o primeiro ano de vida da própria filha. Camila? Aconteceu alguma coisa? Estou no meio de um brinde importante, ele disse, a impaciência vazando por cada sílaba. A voz dela era um fio trêmulo de urgência. Renato, é a Sofia. Ela está queimando em febre, quase 40 graus. E a respiração está estranha, rápida demais. Estou com medo. Do outro lado da linha, um suspiro. Não de preocupação, mas de puro fastio, como se ela fosse uma funcionária incompetente apresentando um problema trivial. Pelo amor de Deus, Camila, é só uma virose. Crianças ficam doentes, dá um antitérmico, um banho morno. Você sempre exagera. Eu não posso simplesmente largar tudo aqui. Tenho investidores do mundo todo na minha frente. Antes que ela pudesse articular a profundidade de seu medo, a súplica que se formava em sua garganta, ele a cortou. Olha, preciso ir. O governador está me chamando. A gente se fala amanhã. E a linha ficou muda. Naquele silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo chiado agoniado da respiração de Sofia, algo dentro de Camila se partiu. Não foi um estalo ruidoso, mas uma fratura silenciosa e profunda, daquelas que comprometem a estrutura inteira de um edifício. A imagem do marido, o visionário da energia solar, o rei verde, como a imprensa o chamava, brindando seu sucesso a centenas de quilômetros de distância, enquanto a filha deles lutava por ar, não era apenas um ato de negligência. Era um abandono. Uma declaração final de que ela e Sofia eram meros acessórios em sua vida grandiosa, descartáveis quando inconvenientes. A dor da rejeição foi rapidamente consumida por uma fúria fria e cristalina. As lágrimas que ameaçaram cair congelaram antes de chegar aos olhos. Não havia tempo para desespero. Com uma precisão que ela não sabia possuir, embalou a filha febril em um cobertor, pegou a bolsa de maternidade e as chaves do carro. Ao passar pela sala de estar, seus olhos recaíram sobre a capa da última edição da revista Fortuna, onde Renato sorria, o braço em volta de uma influenciadora digital 20 anos mais jovem, sob a manchete, O Homem que Ilumina o Brasil. Naquele instante, Camila fez uma promessa silenciosa a si mesma e à pequena criatura indefesa em seus braços. Ele podia iluminar o Brasil, mas a escuridão que ele havia deixado em sua casa não ficaria sem resposta.
Enquanto o portão da garagem se fechava atrás dela, cortando a visão da vida que ela pensava ter construído, Camila não estava apenas correndo para o hospital. Estava acelerando em direção a uma guerra que acabara de declarar. A jornada até o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi um borrão de luzes da cidade e orações silenciosas. Cada farol vermelho era uma tortura, cada carro lento à sua frente, um inimigo. Sofia, na cadeirinha, alternava entre um sono inquieto e gemidos que rasgavam a alma de Camila. Ao chegar à emergência pediátrica, um mundo de eficiência e calma tensa a envolveu. Médicos e enfermeiros se moveram com uma urgência que validava seus piores medos. A palavra pneumonia foi mencionada, seguida por saturação de oxigênio baixa. Sofia foi levada para uma sala de tratamento intensivo e Camila foi deixada em uma sala de espera estéril, um limbo de culpa e pavor. Horas se arrastaram como séculos. Finalmente, uma médica com olhos cansados, mas gentis, aproximou-se. Mãe, você chegou na hora certa. É uma pneumonia viral severa. Os pulmões dela estavam começando a falhar. Mais algumas horas em casa e o quadro poderia ser irreversível. A palavra irreversível ecoou na mente de Camila, colidindo com a frase displicente de Renato. É só uma virose. A indiferença dele não era apenas um insulto. Era uma sentença de morte em potencial. Na quietude do quarto particular para onde Sofia foi transferida, já estabilizada e ligada a um monitor que apitava ritmicamente, a fúria de Camila começou a se solidificar, transformando-se de uma emoção volátil em um propósito de aço. O desespero deu lugar a uma clareza cortante. A mulher que havia chorado de medo no carro era uma lembrança distante. Em seu lugar, ressurgia uma versão de si mesma que ela havia enterrado sob anos de concessões e sacrifícios. Antes de ser a senhora Moreira, anfitriã de jantares de negócios e gerente de uma mansão impecável, ela era Camila Duarte, a engenheira ambiental, uma das mentes mais brilhantes de sua turma na USP, autora de projetos premiados que integravam sustentabilidade e desenvolvimento comunitário. Ela não apenas entendia de energia limpa, ela era apaixonada por seu potencial transformador. Foi essa paixão que a conectou a Renato. Ele era o empresário ambicioso, o vendedor de sonhos com uma visão grandiosa de cobrir o Brasil com painéis solares. Juntos, Cami, ele dizia nos primeiros dias, espalhando plantas e projeções sobre a mesa de seu pequeno apartamento. Você com o cérebro, eu com a audácia. Vamos construir um império verde, um legado para este país. Ela acreditou. Acreditou no sonho e no homem. Fundiu sua pequena consultoria de sucesso na empresa nascente dele, a Moreira Energia. Seus projetos, sua expertise técnica, seus contatos no setor ambiental foram a fundação sobre a qual ele ergueu os primeiros pilares de seu império. O nome dela nunca esteve nos comunicados à imprensa ou nas placas de inauguração. Mas sua alma estava em cada cálculo de eficiência, em cada estudo de impacto que viabilizou os contratos milionários. Então, veio o casamento, e com ele a sugestão sutil, depois insistente, de que ela desacelerasse. Você já fez tanto, meu amor. Agora curta a vida que construímos. Foque em ser minha esposa, em criar nossa família. Cansada de lutar por reconhecimento, seduzida pela promessa de uma parceria de vida, ela cedeu. Trocou seus capacetes e botas de campo por vestidos de grife e listas de supermercado. Lentamente tornou-se invisível, uma peça decorativa na mansão que ela mesma ajudara a pagar. Ele a transformara em uma empregada de luxo em sua própria casa, e ela, cega pelo amor e pela rotina, havia permitido. Agora, sentada ao lado da filha adormecida, a arquiteta de seu próprio cativeiro via as paredes da prisão com uma clareza ofuscante. Ela pegou o celular. Seus dedos ignoraram os números da família e dos amigos.
Ela não precisava de consolo, precisava de um aliado. Rolou a lista de contatos até encontrar um nome que não discava há mais de 2 anos. Um nome que representava uma lealdade antiga e uma injustiça compartilhada. Augusto Nunes, o ex-diretor financeiro da Moreira Energia. O homem que Renato havia demitido por ser honesto demais. Ela apertou o botão de chamada, o coração batendo num ritmo firme e perigoso. A guerra havia começado e ela precisava de seu primeiro general. Augusto Nunes atendeu no 3º toque, sua voz carregada daquela exaustão crônica de quem dorme pouco e pensa demais. Alô? Havia uma hesitação, a cautela de um homem que aprendeu da maneira mais dura que uma ligação inesperada raramente traz boas notícias. Augusto, é a Camila. Camila Duarte. Uma pausa do outro lado da linha. Camila podia quase visualizar a cena. Augusto, em seu apartamento modesto na Aclimação, provavelmente cercado por pilhas de livros e planilhas, a testa franzida em surpresa e desconfiança. Ele fora mais que um colega, fora um amigo, um dos poucos que havia como a engenheira brilhante e não apenas como a esposa do chefe. Camila, uau, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa com o Renato? A pergunta era protocolar, mas o tom continha um universo de histórias não contadas. Com o Renato, não. Comigo e com a Sofia, sim. Ela respondeu, a voz firme, desprovida da emoção que a sufocava. Mas vai ficar tudo bem. Augusto, eu preciso te ver. Amanhã, o mais cedo possível, é sobre a Moreira Energia. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado. Augusto era um homem de números, um gênio da contabilidade forense que encontrava poesia em balanços e sinfonias em fluxos de caixa. Sua lealdade a Renato nos primeiros anos era absoluta, forjada na crença compartilhada de que estavam construindo algo limpo, algo que importava. Mas essa lealdade se corroeu à medida que a ambição de Renato se transformava em ganância. Augusto começou a questionar as notas fiscais infladas, os contratos com fornecedores de reputação duvidosa, as despesas de representação que coincidiam com viagens de fim de semana para Angra dos Reis. Sua recompensa por levantar essas bandeiras vermelhas foi uma demissão humilhante, disfarçada de reestruturação. Renato o acusou de ser um empecilho ao crescimento, um burocrata medroso, incapaz de entender a agressividade necessária do mercado. Augusto saiu com uma mão na frente e outra atrás, carregando consigo apenas a amargura da traição e um pendrive criptografado, um seguro de vida que ele nunca tivera coragem de usar. "O que tem a empresa?" ele perguntou, a cautela em sua voz, agora tingida por uma faísca de interesse. "Tem a ver com a fundação", Camila disse, a antiga linguagem técnica, voltando a ela com uma naturalidade surpreendente. Descobri uma falha estrutural crítica, um alicerce que Renato parece ter esquecido que existe. E eu tenho a impressão de que você sabe exatamente do que estou falando. Outro longo silêncio. Camila podia ouvir as engrenagens na mente brilhante de Augusto girando, conectando pontos, resgatando memórias de reuniões tensas e documentos que ele fora forçado a assinar. A primeira usina, o projeto de Minas Gerais, ele disse finalmente, a voz quase um sussurro. O financiamento que nunca fechava. Um sorriso frio, o primeiro em dias, tocou os lábios de Camila. Exatamente. Meu antigo escritório de consultoria na Vila Madalena. 8 da manhã. Você ainda lembra o endereço? Camila, o que você está planejando? A pergunta dele não era de um ex-colega curioso, mas de um conspirador em potencial. Ela olhou para o rosto sereno de Sofia, dormindo sob o efeito dos medicamentos, a pequena mãozinha segurando seu dedo com uma força surpreendente. Seu plano, que até aquele momento era apenas um borrão de raiva e instinto, começou a tomar uma forma nítida e letal. Não era mais sobre vingança, era sobre restituição.
Era sobre garantir que o futuro de sua filha fosse construído sobre rocha sólida, não sobre a areia movediça da moral de Renato. Estou planejando uma auditoria hostil, ela disse, cada palavra pesando 1 tonelada. E você vai ser meu sócio. O escritório na Vila Madalena era uma cápsula do tempo. Coberto por uma fina camada de poeira, o espaço guardava os fantasmas de uma carreira interrompida. Rolos de projetos arquitetônicos e estudos de impacto ambiental, amarrados com barbante, pareciam pergaminhos antigos em um canto. Maquetes de parques eólicos e usinas de biomassa, antes o orgulho de Camila, eram formas espectrais sob lençóis brancos. Ela mantivera o aluguel em segredo, pago com o dinheiro de um pequeno investimento que fizera antes de conhecer Renato. Era sua única rota de fuga. Um santuário pessoal que o marido, em sua arrogância, chamava de o quartinho de passatempo da Cami, e do qual ele havia se esquecido completamente. Pontualmente às 8, Augusto Nunes bateu à porta. Ele parecia mais velho do que Camila se lembrava, o terno impecável contrastando com os olhos cansados de quem carrega o peso do mundo. Ele era um homem que se sentia seguro entre as linhas de uma planilha. E o que Camila estava propondo era o caos em sua forma mais pura. Café? Ela ofereceu, apontando para uma cafeteira italiana sobre a pequena bancada. Obrigado, ele disse, seu olhar percorrendo o ambiente, absorvendo a evidência de uma mente brilhante colocada em hibernação forçada. A última vez que estive aqui, você estava desenhando o sistema de captação de água para aquele condomínio em Itu. Ganhamos um prêmio por aquilo. Muita coisa mudou desde então, Camila disse, entregando-lhe uma caneca. Renato está no Rio, desfilando com uma amante novinha em festas de gala, enquanto nossa filha quase morreu de pneumonia ontem à noite, porque ele disse que era só uma virose. A expressão de Augusto não se alterou, mas um músculo em sua mandíbula se contraiu. Ele não estava surpreso. Ele via os relatórios de despesas, os pagamentos para agências de modelos sob o código de consultoria de marketing, as joias caríssimas classificadas como brindes corporativos. Eu sinto muito, Camila, de verdade. Não estou procurando compaixão, Augusto. Estou procurando um parceiro, ela disse, o tom agora puramente profissional. Você sabe tão bem quanto eu que a Moreira Energia foi construída sobre a base dos meus projetos e da sua estratégia financeira. Nós éramos para ser os parceiros. Em vez disso, viramos a equipe de apoio. Ela deixou a frase pairar no ar, pesada e desconfortável. Augusto olhou para o fundo de sua caneca de café. Ele conhecia a história. Estivera com Renato desde o início, transformando um capital inicial modesto em linhas de crédito multimilionárias. A promessa de se tornar sócio fora a cenoura que Renato balançou na sua frente por 1 década. A demissão humilhante fora o chicote final. O que você quis dizer com falha estrutural? Ele perguntou, indo direto ao ponto. Camila caminhou até um armário de metal trancado. Girou o segredo do cadeado, abriu uma gaveta e retirou uma pasta de couro grossa e gasta. Colocou-a sobre sua antiga mesa de desenho. A usina solar de Três Corações, ela disse. O projeto que colocou a empresa no mapa. Lembra do financiamento? Do buraco final de 5 milhões de reais que nenhum banco queria cobrir? Claro, disse Augusto. Renato conseguiu com um investidor privado de última hora. Ele nunca revelou a fonte. Sempre foi uma caixa preta nas finanças da empresa, um buraco que eu era instruído a contornar. Não era um investidor privado, Augusto, Camila disse, abrindo a pasta. Era eu. Ela deslizou um documento sobre a mesa. Era um contrato de hipoteca e mútuo. O devedor era a recém-criada Moreira Energia. O credor era um fundo de investimento familiar, cujo único ativo era a fazenda Água Clara, uma vasta propriedade produtiva no interior de Minas Gerais, herdada do pai de Camila, e ela era a única gestora do fundo. O colateral para o empréstimo não era apenas a fazenda,
Eram uma série de cláusulas complexas que ela, orientada pelo velho e astuto advogado de seu pai, insistira em incluir. Eu coloquei a herança da minha família para salvar o sonho dele, ela explicou. Renato estava desesperado. Ele teria assinado a lista telefônica se eu pedisse. Os olhos de Augusto se arregalaram enquanto ele lia. As cláusulas eram uma obra-prima da advocacia defensiva. Elas estipulavam que, se o CEO em exercício, Renato, fosse comprovadamente envolvido em fraude, má gestão financeira que colocasse em risco a reputação da empresa, ou conduta moral que pudesse ser considerada danosa à imagem da marca, a credora, Camila, teria o direito de executar a dívida imediatamente. Se a dívida não pudesse ser paga em 48 horas, o que era impossível, o controle acionário da empresa, dado como garantia final, seria transferido diretamente para ela. Conduta moral danosa. Augusto sussurrou olhando para ela. O caso dele, o abandono da filha doente. Essa é a nossa justificativa moral, disse Camila. Mas não é o mecanismo. Ir para o conselho com uma história de traição é confuso, subjetivo. Eles podem varrer para debaixo do tapete. Precisamos de algo concreto, inegável. Precisamos de fraude financeira. Ela o encarou, o olhar penetrante. E é aí que você entra, Augusto. Eu sei que ele te forçava a maquiar os números. As obras superfaturadas em licitações públicas, os desvios para contas de laranjas, as despesas pessoais disfarçadas de custos operacionais. O apartamento que ele mantém para a amante nos jardins, os carros, as viagens. Está tudo lá, não está? Você tem os registros. Augusto se levantou e caminhou até a janela, olhando para o movimento da rua lá embaixo. Ele estava sendo convidado a trair o homem que lhe dera uma carreira, um homem que um dia considerara um amigo. Mas aquele homem não existia mais, substituído por um tirano arrogante que exigia lealdade, mas não oferecia nenhuma em troca. Isso não era apenas sobre ajudar Camila, era sobre fazer justiça por sua própria década roubada. Ele usa a construtora Sol Nascente, uma subsidiária, como seu cofrinho pessoal. Augusto disse, ainda de costas para ela. Ele superfatura os custos de material e mão de obra e embolsa a diferença. Eu tenho cópias das notas fiscais reais e das adulteradas que ele usava para a contabilidade. São milhões de reais nos últimos 3 anos. O suficiente para justificar uma investigação federal. Ele se virou para encará-la, seus olhos não mais cansados, mas afiados com o brilho do cálculo. O cauteloso diretor financeiro desaparecera. Em seu lugar estava um estrategista que via todas as peças no tabuleiro e sabia exatamente como dar o checkmate. Isso é incrivelmente arriscado, ele disse. Se falharmos, ele nos destrói, profissional e pessoalmente. Ele já destruiu o que importava, Camila respondeu, a voz como aço. Eu não tenho mais medo dele. A pergunta é, você tem? Augusto olhou dos documentos condenatórios na mesa para a mulher quieta e determinada à sua frente. Ele não via uma esposa traída, mas uma líder. Pensou na promoção que lhe fora negada, na sociedade que nunca se concretizou, nas humilhações diárias. Ele está em um congresso em Comandatuba até amanhã à noite, disse Augusto. A amante está com ele. O voo de volta para Congonhas pousa às 20 horas. Teríamos que agir rápido. Era toda a confirmação que ela precisava. Uma aliança foi forjada naquele escritório empoeirado, construída sobre a traição compartilhada e um desejo mútuo de ver um império cair nas mãos certas. Então, vamos trabalhar, disse Camila. Temos menos de 36 horas para desmantelar um rei. A próxima parada não foi um escritório de advocacia corporativa, com fachada de vidro e aço no coração da Faria Lima. Foi um sobrado discreto e elegante no bairro de Higienópolis, uma construção de tijolos aparentes e janelas de madeira escura que sussurrava poder e tradição. A placa de latão polido ao lado da porta era
Helena, uma mulher perto dos 70 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque impecável e olhos que pareciam registrar cada microexpressão, ouviu a história de Camila e Augusto sem qualquer interrupção. Ela era a advogada do pai de Camila, a mesma mulher que uma década antes redigira o contrato de hipoteca que agora se revelava uma arma. Ela se lembrava perfeitamente daquela reunião. Seu pai era um homem de visão, Camila, disse Helena, depois que Augusto terminou sua explicação detalhada sobre as manobras financeiras de Renato. Sua voz era grave, com a ressonância de quem está acostumada a dar ordens e ser obedecida. Ele me disse: Helena, meu futuro genro é um construtor brilhante, mas um homem imprudente. Construa para minha filha uma fortaleza dentro desse contrato. Um sorriso quase imperceptível, predador, curvou seus lábios. E foi o que eu fiz. E ela estendeu o contrato original sobre sua vasta mesa de mogno. O papel, amarelado pelo tempo, parecia vibrar com uma energia contida. Este documento, ela declarou, seus dedos longos e finos traçando as cláusulas, é uma obra de arte jurídica. A cláusula de conduta moral é o nosso escudo ético, o que nos dá a razão moral. Mas Augusto está certo. É uma briga subjetiva para uma sala de reuniões. A cláusula de má gestão financeira, no entanto, essa é um canhão. Ela fixou o olhar em Augusto. Senhor Nunes, as provas que o senhor tem, as notas fiscais duplicadas, os desvios para a subsidiária, são irrefutáveis? São à prova de qualquer auditoria, confirmou Augusto. Eu tenho os registros do servidor mostrando os arquivos originais e as versões adulteradas com data e hora. Tenho as transferências bancárias para a conta da Sol Nascente, que posso provar ser controlada pessoalmente por Renato. Helena Paiva recostou-se em sua cadeira de couro, unindo as pontas dos dedos. Excelente. Então é assim que vamos proceder. Isto não é uma negociação, é uma execução. O plano que ela delineou era de uma audácia estonteante, uma sinfonia de táticas legais e corporativas. O primeiro movimento seria de Augusto. Ele compilaria todas as evidências financeiras em um dossiê digital, criptografado e seguro. Esta seria a bala de canhão. O segundo movimento seria de Helena. Ela redigiria 2 conjuntos de documentos. O primeiro seria a notificação formal de execução da dívida, citando a cláusula de má gestão financeira, a ser entregue ao Conselho de Administração da Moreira Energia. O segundo, e mais crítico, seria um pedido de emergência à Junta Comercial do Estado de São Paulo e ao banco que mantinha as ações da empresa em custódia. Esse pedido executaria a transferência da propriedade majoritária para Camila, conforme o acordo de garantia no contrato de hipoteca. A chave, explicou Helena, os olhos brilhando com a luz da batalha, está no artigo 27, parágrafo 3º, do próprio Estatuto Social da empresa. Um estatuto que o próprio Renato redigiu. Ele permite a transferência emergencial do Poder Executivo, sem a necessidade de votação do Conselho em caso de passivo legal ou financeiro catastrófico que ameace a solvência imediata da corporação. Suas provas, senhor Nunes, demonstram que Renato é o passivo catastrófico. Nós não estamos tomando a empresa. Estamos salvando-a de seu CEO corrupto. Ela estava usando as próprias armas de Renato contra ele. Era genial em sua simplicidade letal. Quando isso acontece? Perguntou Camila, o coração martelando contra as costelas, uma mistura de medo e exaltação. O tempo é tudo, disse Helena, consultando um calendário de mesa. Renato pousa em Congonhas às 20h de amanhã. Ele irá direto do aeroporto para o apartamento da amante. Ele não entrará em contato com o escritório até a manhã seguinte. Portanto, agimos amanhã à noite. Às 19h em ponto, senhor Nunes, o senhor transmitirá eletronicamente o dossiê para mim e para um endereço de e-mail seguro que fornecerei para cada membro do conselho.
Às 19h01, meu oficial de justiça entregará a notificação na residência do presidente do conselho. No mesmo instante, eu protocolarei eletronicamente a transferência de ações na junta comercial e notificarei o agente de custódia. O carimbo de data hora digital é a nossa prova irrefutável. No momento em que os membros do conselho terminarem de ler a primeira página do relatório de Augusto, continuou Helena, a transferência de ações já estará legalmente processada. Eles serão confrontados com uma escolha: ficar do lado de um CEO que acabou de ser exposto como um criminoso e que legalmente já perdeu o controle da empresa, ou ratificar a nova acionista majoritária. Será a decisão mais fácil que eles já tomaram. Havia uma perfeição assustadora no plano. Nenhuma margem para erro, nenhum tempo para Renato reagir. Quando ele acordasse na manhã de quarta-feira, a guerra já teria terminado, e ele seria o único a não saber. Ao saírem do escritório de Helena e pisarem no ar úmido da cidade, Camila sentiu uma vertigem, como se o chão sob seus pés tivesse se movido. Isso era real. Estava acontecendo. "Você está pronta para isso?" perguntou Augusto, a voz baixa e tensa. "Depois que apertarmos esse botão, não há como voltar. Você estará no comando de uma empresa de R$1 bilhão. Você será a chefe dele." Camila pensou em Sofia, em seu leito de hospital, o peito subindo e descendo com dificuldade. Pensou na voz de Renato ao telefone, gotejando desprezo. "É só uma virose." Ela olhou para Augusto, sua expressão endurecida em uma máscara de pura determinação. "Ele construiu o império dele na minha sombra." Ela disse. "Está na hora de eu pisar no sol. Vamos derrubá-lo." A terça-feira foi um dia de uma calma surreal, a quietude que precede a tempestade. Camila passou o dia no hospital, seu universo encolhido ao tamanho do quarto de Sofia. A menina estava respondendo bem ao tratamento. A febre havia cedido, e o chiado em sua respiração estava diminuindo. Segurando seu corpo pequeno e quente contra o seu, Camila sentiu uma onda avassaladora de propósito. Era por ela. Cada passo arriscado e aterrorizante que estava dando era para construir um mundo seguro para aquela garotinha. Um mundo livre dos caprichos de um homem como Renato. Ela coordenava as ações com Augusto e Helena por meio de mensagens criptografadas, seus polegares digitando comandos e confirmações na tela do celular. Engenheira, mãe e agora general. Enquanto isso, a mais de 1.000 quilômetros de distância, em um resort de luxo na Bahia, Renato Moreira vivia em uma realidade paralela. Ele estava em um campo de golfe com a amante, a brisa do mar um tônico para seu ego inflado. Acabara de fechar um acordo preliminar para um novo complexo de energia eólica, celebrando com champanhe e os elogios servis de sua nova companhia. "Você é um rei, Rê", a influenciadora disse, aninhando-se contra ele na varanda do bangalô. "Você literalmente move o mundo. E não se esqueça disso." Ele respondeu, sentindo-se invencível. Ele pensou brevemente na ligação frenética de Camila. Histérica, pensou com um sorriso de desdém. Ela provavelmente levou Sofia ao pronto-socorro por causa de um resfriado, e agora devia estar se sentindo tola. Ele lidaria com o drama dela quando voltasse. Enviou-lhe uma única mensagem de texto, seca e arrogante. "Espero que esteja tudo bem. Pouso amanhã às 20h." Ele não notou, nem se importou, que ela nunca respondeu. Às 20h de terça-feira, o jato particular de Renato tocou o solo do aeroporto de Congonhas. Como Helena previra, ele não foi para casa. Seu motorista o levou direto para um arranha-céu elegante nos jardins, para o apartamento que alugava para a amante, aquele pago com os fundos desviados da sol nascente. Às 18h55, Camila estava afivelando uma Sofia sonolenta em sua cadeirinha, recebendo alta do hospital e pronta para ir para casa.
O momento pareceu um sinal do universo. Ao mesmo tempo, em seu home office, Augusto Nunes tinha o dedo pairando sobre o mouse. Em sua tela, um único arquivo criptografado com o rótulo Projeto Girassol. Ele continha cada pedaço de evidência condenatória contra Renato. Uma lista de distribuição estava pré-carregada. Helena Paiva e os endereços de e-mail pessoais de todos os 7 membros do Conselho da Moreira Energia. Em seu escritório, Helena Paiva tinha 2 documentos abertos em sua tela. Um era o protocolo de emergência para a junta comercial. O outro era a execução oficial da transferência de ações para o agente de custódia, ambos prontos para serem enviados com um único clique. A cidade pulsava ao redor deles, alheia ao golpe digital silencioso que estava prestes a ocorrer. Às 19h em ponto, Augusto clicou em enviar. A bala de canhão fora disparada. Instantaneamente, celulares começaram a vibrar em casas silenciosas e ricas por toda São Paulo, enquanto os membros do conselho recebiam o e-mail. A linha de assunto elaborada por Helena era simples e impossível de ignorar. Urgente. Evidência de má gestão fiduciária pelo CEO Renato Moreira. Às 19h01, Helena clicou seu próprio mouse 2 vezes. Os protocolos foram enviados. Os carimbos de data, hora foram registrados. A fortaleza que o pai de Camila a mandara construir havia sido acionada e seu poder era agora dela. Nos jardins, Renato estava servindo 2 taças de champanhe. Ele celebrava seu acordo, sua vida, sua genialidade. Ergueu a taça para a amante. Ao futuro, ele brindou, a voz ressoando com arrogância, e a conseguir tudo o que se quer. Do outro lado da cidade, Camila entrou no hall de mármore frio e silencioso de sua casa. Não parecia mais uma jaula. Parecia um quartel-general. Ela colocou Sofia adormecida em seu berço, a respiração agora profunda e regular. Ficou ali por um momento, ouvindo o som da saúde de sua filha. Então, caminhou para o escritório dele. Era um santuário para seu ego, cheio de prêmios e fotos dele apertando as mãos de pessoas importantes. Ela sentou-se em sua grande cadeira de couro. Parecia confortável, parecia certa. Os membros do conselho, inicialmente chocados, agora liam freneticamente o relatório de Augusto. As evidências eram esmagadoras, um tsunami de fraude e engano. Havia cópias de extratos bancários, notas fiscais falsas e até uma cópia do contrato de aluguel do apartamento nos Jardins pago pela empresa. Enquanto se recuperavam do choque, um segundo e-mail de Helena Paiva chegou. Assunto: notificação de alteração no controle acionário majoritário da Moreira Energia. Era o checkmate. Não havia nada a debater. Ficar do lado de Renato agora seria suicídio corporativo. Em poucos minutos, a primeira resposta chegou, do presidente do conselho, um empresário da velha guarda chamado Otávio Lacerda. Sua mensagem foi breve e direta. Recebido. O conselho irá ratificar a transferência e apoiá-la, senhora. Duarte, aguardamos suas instruções. Camila leu o e-mail no computador de Renato. Um sorriso lento e firme se espalhou por seu rosto. Não era um sorriso de alegria ou de vingança. Era o sorriso quieto e satisfeito de uma engenheira observando seu projeto mais complexo, mais pessoal e, mais importante, ser executado com perfeição. O rei brindava seu reinado em um paraíso de tolos. Ele não tinha ideia de que seu reino já havia caído. Renato Moreira acordou com a sensação desconfortável de uma luz barata e agressiva. Não era o brilho suave e automatizado de sua mansão no Morumbi, cuidadosamente filtrado por persianas programadas, mas o clarão cru e impiedoso do sol de São Paulo cortando as janelas do chão ao teto do apartamento de sua amante. Uma dor de cabeça surda pulsava no ritmo de uma buzina distante, e sua boca tinha o gosto de champanhe velho e arrependimento. Não pela infidelidade, mas por ter exagerado na terceira garrafa de Veuve Clicquot.
Bom dia, Rei do Sol, murmurou a influenciadora, espreguiçando-se ao seu lado. Sonhou com seu reino. Algo assim, ele resmungou, jogando as pernas para fora da cama. O poder era seu afrodisíaco, e o acordo fechado na Bahia o deixara com uma sensação de divindade. Ele pegou o celular, pronto para iniciar seu ritual diário de disparar ordens e reafirmar seu domínio sobre o império que comandava. Tocou no ícone do e-mail corporativo. Uma pequena caixa de diálogo estéril apareceu na tela. Acesso negado. Por favor, contate o administrador do sistema. Ele franziu a testa, uma pontada de irritação. O departamento de TI, incompetente como sempre, provavelmente empurrou uma atualização de segurança defeituosa. Tentou novamente. Mesmo resultado. Ele mudou para a plataforma de mensagens internas da empresa, com a intenção de detonar o chefe de tecnologia. Seu perfil, normalmente uma foto profissional e confiante, havia desaparecido. Em seu lugar, uma silhueta cinza genérica. Todos os seus canais e grupos estavam inacessíveis. O que foi, amor? Perguntou a moça, apoiando-se em um cotovelo. Nada. Bando de idiotas que não conseguem manter os servidores funcionando. Ele estalou, a irritação crescendo. Decidiu ignorar os problemas menores e verificar a transferência bancária para o acordo da Bahia. Abriu o aplicativo de seu banco corporativo. Credenciais inválidas. Agora, a pontada de irritação se transformou em uma faísca de alarme genuíno. Isso não era uma falha simples. Era um bloqueio em todo o sistema. Ele ligou para seu diretor operacional, um bajulador que ele havia promovido no lugar de Augusto. Desta vez, o homem atendeu, a voz um guincho agudo de pânico puro. Renato! Meu Deus, Renato, onde você está? Que porra está acontecendo? Porque estou bloqueado em tudo? Renato latiu. Acabou, Renato. As contas, o conselho. Eles tiveram uma reunião de emergência ontem à noite. Estão dizendo que você está fora. O pessoal da Helena Paiva está aqui, trocando fechaduras, confiscando servidores. É a Camila, Renato. De alguma forma, é a Camila. O nome o atingiu como um choque físico. Camila, sua esposa quieta, dócil, a administradora do lar. A ideia era tão absurda, tão completamente sem sentido, que ele riu, uma risada seca e incrédula. Você está histérico. Ela não sabe nem como programar o micro-ondas, muito menos dar um golpe. É um ataque hacker, um dos bons. Agora se controle. Estou a caminho. Ele desligou, o coração martelando um ritmo frenético e dissonante contra suas costelas. Jogou as roupas da noite anterior, ignorando as perguntas da amante. Preciso ir, disse ele, a mente um turbilhão de negação e raiva. A ideia de Camila orquestrando isso era ridícula. Tinha que ser um concorrente, alguém tentando sabotá-lo. Ele os esmagaria. A viagem de Uber até a sede da empresa na Berrine foi um borrão de energia frenética. Ele era um tigre enjaulado, andando de um lado para o outro, nos limites do banco de trás. Ele se imaginava invadindo o saguão, um deus furioso descendo para restaurar a ordem, demitindo seu diretor operacional por incompetência, processando os hackers até a falência e reafirmando seu controle absoluto. Ele saltou do carro e marchou em direção à reluzente torre de vidro preto da Moreira Energia, seu monumento a si mesmo. Enfiou o crachá na catraca de segurança. Um zumbido áspero soou e uma luz vermelha piscou. Acesso negado. Ele tentou de novo. Zumbido. Acesso negado. O que é isso? Ele rugiu para o chefe de segurança do saguão, um homem de ombros largos chamado Ricardo, que ele via há anos. Ricardo, abra este portão agora mesmo. Ricardo parecia profundamente desconfortável, recusando-se a encontrar seus olhos. Sinto muito, Sr. Moreira. Minhas instruções são... Seu acesso foi revogado. Não posso deixá-lo passar. Minhas instruções?
Eu dou as instruções aqui, ele berrou, sua voz ecoando no vasto saguão de mármore. Alguns funcionários se demoravam perto dos elevadores, observando, sussurrando. A humilhação pública foi um respingo de água fria, mas apenas alimentou sua fúria. Você está acabado, Ricardo. Está me ouvindo? Vou acabar com seu emprego. Eu vou... Isso será tudo, Ricardo. O senhor está lidando com a situação corretamente. A voz era calma, fria e absolutamente autoritária. Renato se virou. Parada ali estava Helena Paiva, flanqueada por 2 consultores de segurança impassíveis em ternos escuros. Ela segurava uma pasta grossa de cor azul marinho. Doutora Helena, ele zombou, tentando recuperar alguma aparência de controle. A que devo a honra? Minha esposa histérica contratou você para me entregar os papéis do divórcio? Sim, ela contratou, disse Helena, sem um pingo de emoção. Mas essa é a menor de suas preocupações. Ela estendeu a pasta. Isto é para você. Sugiro que leia antes de se envergonhar ainda mais. Ele a arrancou da mão dela e recuou para um banco de couro no saguão. Os olhares curiosos de seus ex-funcionários queimando em suas costas. Ele abriu a pasta com um rasgo. A primeira página era uma notificação formal do Conselho de Administração. Com efeito imediato, Renato Moreira está destituído dos cargos de CEO e presidente do Conselho, como resultado da execução de cláusulas relativas à má gestão financeira e quebra de dever fiduciário, conforme estipulado no contrato de mútuo e hipoteca do projeto da usina solar de Três Corações. A propriedade majoritária e toda a autoridade executiva foram legalmente transferidas para Camila Duarte. Ele leu o nome dela 3 vezes, mas seu cérebro se recusou a processar. Ele folheou as páginas freneticamente, seu mundo encolhendo para as palavras no papel. Havia uma cópia do contrato que ele assinara uma década atrás, uma memória turva e empoeirada de uma época de desespero. Ele viu sua própria assinatura arrogante no final. Ele viu o anexo, um resumo detalhado e condenatório do relatório financeiro de Augusto Nunes. Augusto, o contador quieto e leal. A traição foi tão profunda que o deixou sem fôlego. Finalmente, ele viu a ata da reunião do conselho com a assinatura de cada um dos membros. Homens que ele considerava seus aliados, seus peões, ratificando formalmente a tomada de poder de Camila. Ele estava se afogando. Pegou o telefone, discando para o presidente do conselho, Otávio Lacerda. Caixa postal. Tentou outro membro. Caixa postal. Um por um, ele tentou todos eles. Cada chamada não atendida era outra porta se fechando, outro prego em seu caixão. Ele era um exilado, um pária. A energia frenética se esvaiu dele, substituída por um frio oco e aterrorizante. Ele chamou outro táxi, a voz um sussurro rouco. Morumbi. A viagem para casa foi uma descida a um inferno pessoal. A cidade que ele antes via como seu playground particular, agora parecia alienígena e zombeteira. Ele via flashes do rosto de Camila ao longo dos anos. Suas perguntas perspicazes sobre contratos que ele lhe dissera para não se preocupar. A inteligência aguçada em seus olhos que ele escolhera ignorar. Sua competência silenciosa que ele confundira com fraqueza. Isso não foi um ato emocional repentino. Foi uma estratégia, uma demolição planejada e meticulosamente executada. Quando ele finalmente irrompeu pela porta da frente de sua casa, encontrou-a silenciosa. Ele invadiu os corredores de mármore, gritando o nome dela. Camila! Camila! Ele a encontrou em seu escritório. O escritório dela. Ela estava sentada atrás de sua mesa, vestida com um elegante vestido de corte reto, azul marinho. O ar na sala era diferente. A desordem de seu ego, os prêmios inúteis, as fotos autocongratulatórias, tudo havia sido removido. A sala parecia mais limpa, mais focada, mais poderosa. Na mesa à sua frente havia 2 coisas.
uma xícara de chá fumegante e uma pilha de papéis do divórcio. Ela não ergueu os olhos quando ele entrou. Simplesmente tomou um gole lento e deliberado de seu chá, o tilintar da porcelana contra o pires, o único som na sala. Algo que você não estava disposto a fazer. Esta é a minha empresa, a minha vida. Ele rugiu, batendo com os punhos na mesa, um eco patético de sua raiva anterior. Você me enganou, isso é ilegal. Pelo contrário, ela disse, gesticulando para um documento grosso à sua esquerda. É perfeitamente legal. Sua assinatura está em cada página. E quanto à sua vida, você fez suas escolhas, Renato. Você escolheu a festa. Você escolheu a amante. Você escolheu me dizer que meus medos pela saúde de nosso filho não importavam. Você disse que era só uma virose. Bem, ela varreu a mão pelo escritório. Isto é só uma empresa. Ela empurrou os papéis do divórcio em direção a ele. Assine. São excepcionalmente generosos. Você ficará com mais do que o suficiente para recomeçar. Terá visitas supervisionadas a Sofia, dependendo do seu comportamento. Se você assinar, tudo fica em silêncio. Se você lutar contra mim, ela tocou na pasta contendo as provas de Augusto. Isto vai para o Ministério Público Federal, e garanto que eles serão muito menos generosos do que eu. Ele a encarou, vendo-a de verdade pela primeira vez em anos. A esposa quieta e complacente se fora. Em seu lugar estava uma rainha, uma titã, uma mulher feita de ferro e gelo. A engenheira que ele um dia admirara e depois tolamente tentara enjaular, acabara de demolir seu mundo e construir o seu próprio sobre os escombros. E ele finalmente, verdadeiramente, entendeu. Ele não fora derrubado por um inimigo. Fora derrubado por uma consequência que ele mesmo criara. O confronto no escritório não foi a execução rápida que Camila antecipara. Foi o desmantelamento lento e agonizante de um homem. Diante do checkmate inegável dos papéis do divórcio e da ameaça de uma investigação federal, a raiva de Renato se fraturou, revelando o homem oco e aterrorizado por baixo. Ele começou a ciclar pelas únicas táticas que lhe restavam: manipulação e bravata. Você não pode fazer isso, Cami. Ele começou, a voz tentando um tom de razão que soava completamente estranho. Você vai levar a empresa à falência. Você é uma engenheira, não uma CEO. Esses acordos, os investidores, você não entende esse mundo. Camila simplesmente recostou-se na cadeira, o couro rangendo suavemente. Eu entendo a fundação desta empresa melhor do que ninguém, Renato. Eu entendo que seu projeto Paraíso das Águas em Angra está super alavancado em 30%. E que os relatórios de impacto ambiental que você enterrou são uma ação civil pública esperando para acontecer. Eu entendo que o Fundo Soberano da Noruega está procurando investimentos sustentáveis, não projetos de vaidade imprudentes. Eu entendo tudo perfeitamente. O queixo dele caiu. Ela sabia. Ela não tinha sido apenas uma esposa decorativa. Ela estivera observando, ouvindo e aprendendo. Ele mudou de tática, tentando barganhar. Ok, você provou seu ponto. Você está com raiva. Eu entendo. Eu errei. Então, vamos fazer um acordo. Não me corte completamente. Deixe-me ficar como consultor, um sócio silencioso. Ninguém precisa saber, pelo bem da empresa. A empresa precisa de um rompimento limpo com a toxicidade e a fraude que você incorporou em sua cultura. Ela respondeu, a voz cortando suas súplicas. Sua presença seria um passivo. O acordo está na mesa, Renato. É o único que você vai receber. Ele finalmente recorreu à sua última e mais desprezível arma, a filha deles. Pense na Sofia. O que isso vai fazer com ela? Os pais em guerra, o pai publicamente arruinado. Você faria isso com sua própria filha por despeito? Os últimos vestígios de calor nos olhos de Camila se transformaram em gelo eterno. Ela se levantou,
apoiando os nós dos dedos na mesa, o rosto uma máscara de fúria fria. Eu estou fazendo isso pela minha filha. Você parece ter esquecido que você declarou guerra quando deixou essa mesma criança lutando para respirar para poder beber champanhe com sua amante. Você se arruinou sozinho, Renato. Eu estou apenas assinando a papelada. Ela deslizou a caneta pela mesa polida. O objeto simples, uma Mont Blanc que ela lhe dera de aniversário, parou diretamente na frente dele. A finalidade do gesto o quebrou. Ele encarou a caneta, um instrumento simples que agora continha o peso de seu mundo inteiro. Com a mão trêmula, ele a pegou. Esta caneta havia assinado acordos bilionários, rabiscado notas arrogantes nas margens de projetos e endossado cheques para presentes luxuosos para sua amante. Agora, seu único propósito era assinar sua própria rendição. Sua assinatura, geralmente um traço ousado e confiante, foi um rabisco trêmulo e quase ilegível na linha pontilhada. Ele estava assinando a perda de seu casamento, sua empresa, seu nome, sua própria identidade. Ele largou a caneta como se ela o tivesse queimado. Ergueu os olhos, ocos, procurando no rosto dela qualquer lampejo da mulher com quem se casara. Não encontrou nenhum. Você está feliz agora? Ele sussurrou, a pergunta patética. Felicidade não é o objetivo, Camila respondeu, a voz firme como pedra, enquanto recolhia os papéis assinados. Segurança é, liberdade é. Minha filha e eu agora estamos seguras, e eu estou finalmente livre. Você deveria ir, Renato. Uma nova equipe de segurança chegará em 1 hora para trocar as fechaduras. Ele tropeçou para fora do escritório, um homem apagado. Quando a pesada porta da frente se fechou atrás dele, Camila ficou sozinha no silêncio. Não houve uma onda de riso triunfante. Houve apenas o expirar lento e profundo de uma respiração que ela sentia estar segurando por 10 anos. O imenso peso de sua nova realidade pousou sobre seus ombros, mas não parecia um fardo, parecia um manto de poder. Ela caminhou até a janela e olhou para a cidade. Então, pegou o telefone e fez sua primeira ligação oficial como CEO. Augusto, ela disse, a voz clara e firme. Está feito. Vejo você às 7 da manhã. Temos trabalho a fazer. Os dias seguintes foram uma aula magistral de transição controlada. A primeira reunião geral de Camila foi realizada no auditório principal da empresa. Enquanto ela caminhava para o palco, uma onda de sussurros e murmúrios percorreu a multidão ansiosa. Eles viam a mulher das colunas sociais, a bela esposa do CEO. Esperavam um discurso choroso e vingativo ou uma figura de proa incompetente. Estavam errados. Vestida com um simples, mas impecavelmente talhado, vestido cinza carvão, ela irradiava uma aura de autoridade quieta e inabalável. Bom dia, ela começou. Meu nome é Camila Duarte. Antes de ser esposa ou mãe, eu era engenheira ambiental. Meus projetos para a usina de Três Corações e o complexo eólico de Ventania são as pedras angulares do sucesso inicial desta empresa. Não estou aqui para substituir Renato Moreira. Estou aqui para resgatar a visão original desta empresa, uma visão de inovação, qualidade e integridade. Ela foi direta e decisiva. Anunciou que o projeto superalavancado, Paraíso das Águas, estava suspenso indefinidamente e que os recursos seriam redirecionados para uma iniciativa de energia limpa para comunidades de baixa renda. Um projeto que Renato havia ridicularizado e engavetado 1 ano antes. Anunciou a promoção de Augusto Nunes para diretor operacional, recebendo uma salva de palmas genuína daqueles que conheciam seu valor. Ela respondeu a perguntas da plateia com uma profundidade de conhecimento que chocou os céticos. Ela não era apenas a nova chefe, ela era uma líder. Nas semanas que se seguiram, uma nova cultura floresceu nos corredores da empresa, que foi rapidamente rebatizada de Moreira Energia para Duarte Energia Sustentável.
A bajulação baseada no medo que Renato fomentara foi substituída por colaboração e respeito. As pessoas começaram a deixar as portas de seus escritórios abertas novamente. O café na copa voltou a ser um lugar de troca de ideias, não de fofocas sussurradas. Uma noite, tarde, enquanto Camila e Augusto revisavam novos projetos em seu escritório, ele ergueu os olhos e sorriu. "Sabe", ele disse, "as pessoas estão conversando nos corredores de novo. Estão compartilhando ideias. Não tem medo de errar. Você não apenas tomou uma empresa, Camila, você a libertou." Enquanto isso, o mundo de Renato havia encolhido ao tamanho de um banco de bar. Ele se sentava em um bar de hotel mal iluminado e caro, cuidando de um uísque, um fantasma assombrando seu próprio passado. Na tela grande acima do bar, um âncora de notícias financeiras elogiava a ascensão meteórica das ações da Duarte Energia. "A CEO Camila Duarte está sendo aclamada como uma visionária", disse o âncora, trazendo nova vida e um senso de propósito ético para o setor de energia. Em uma mesa próxima, 2 jovens banqueiros brindaram. "A Duarte", disse um deles, "lendária." Renato virou sua bebida, o som de sua própria irrelevância uma pílula amarga. 6 meses após a tomada de poder, o escritório de Camila não tinha nenhuma semelhança com o que Renato ocupara. Os móveis pesados e escuros se foram, substituídos por madeira clara, vidro e aço. Maquetes de seus novos e ousados projetos, pequenas fazendas solares para cooperativas agrícolas, turbinas eólicas para vilarejos remotos, alinhavam as paredes. E no chão, sobre um tapete macio, Sofia brincava alegremente com um conjunto de blocos de montar de madeira. Camila a pegou no colo, sua risada saudável enchendo a sala. Ela já estava andando, uma criança pequena, robusta e confiante. Ela era a personificação viva de sua vitória. Camila a levou até a vasta janela com vista para o horizonte da cidade, uma tapeçaria cintilante de realizações humanas. O sol poente atingia as bordas do vidro e do aço, fazendo tudo parecer brilhar por dentro. Ela segurou a filha perto, deixando-a descansar a cabeça em seu ombro. Ela estava segura, ela estava protegida, e o futuro delas era tão brilhante e ilimitado quanto a vista à sua frente. "Olha, filha", ela sussurrou, a voz cheia não de arrogância, mas de um senso quieto e profundo de propósito e criação. "Não é só luz que vamos gerar, é futuro." E assim, uma frase displicente. "É só uma virose", dita ao telefone de uma festa luxuosa, tornou-se o catalisador que não apenas derrubou um império, mas forjou um novo. A história de Camila Duarte não é simplesmente uma crônica de vingança, embora a justiça poética seja inegavelmente doce. É, em sua essência, uma história de recuperação. Uma narrativa sobre a força silenciosa que tantas pessoas, especialmente mulheres, são forçadas a cultivar nas sombras do ego de outra pessoa. É sobre a engenheira brilhante que foi convencida a se tornar uma peça de decoração, a parceira estratégica que foi rebaixada a anfitriã, a mãe cujo instinto foi ridicularizado. A história de Camila nos lembra que as fundações que ajudamos a construir para os outros podem, por vezes, conter as plantas secretas de nossa própria libertação. Ela não apenas tomou a empresa dele, ela retomou seu nome, sua carreira, sua voz e, o mais importante, o controle sobre o futuro de sua filha. Mas aqui reside a verdadeira surpresa, o epílogo que não aparece nas revistas de negócios ou nas colunas sociais. 1 ano depois daquela noite fatídica, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, uma cerimônia simples acontecia sob o sol forte. Era a inauguração da primeira micro-usina solar do projeto Luz para Todos, da Duarte Energia Sustentável, levando eletricidade a uma comunidade que vivia à luz de velas há gerações. Camila estava lá, não em um vestido de grife, mas de calça jeans e com as botas sujas de poeira vermelha.
Ao seu lado, Augusto Nunes explicava os detalhes técnicos para os moradores. Em um canto, brincando na terra com outras crianças, estava Sofia, completamente saudável, seu riso ecoando pelo ar. E observando de longe, encostado em uma cerca de arame farpado, estava um homem. Mais magro, o rosto marcado pelo sol e pelo tempo, vestindo roupas simples de trabalhador rural. Era Renato. Após meses vagando sem rumo, gastando o que restava de sua generosa pensão em bares e hotéis de luxo, ele atingiu o fundo do poço. Sozinho e esquecido, ele fez a única coisa que lhe restava. Voltou para o único lugar que o aceitaria, a fazenda de um tio no interior. Lá, trabalhando sob o mesmo sol que ele antes tentara vender, ele começou a se reconstruir, não como um rei, mas como um homem. Ele soube da inauguração e veio, não para confrontar, mas para testemunhar. Ele viu Camila, não como a CEO que o derrotou, mas como a mulher que ele falhou em valorizar, agora realizando a promessa original de seu sonho compartilhado, de uma forma mais pura e verdadeira do que ele jamais poderia. Seus olhos se encontraram por um breve instante através da multidão. Não houve ódio, nem triunfo, apenas um aceno silencioso de reconhecimento. Ele se virou e foi embora, não como um rei destronado, mas talvez, pela primeira vez, como um homem a caminho de encontrar a si mesmo. Camila o observou partir, uma paz inesperada se instalando em seu coração. A vitória não estava em sua queda, mas em sua própria ascensão e na capacidade de seguir em frente. Ela se virou para a comunidade, para o painel solar que brilhava como um espelho para o céu, e sorriu. O futuro, de fato, era brilhante. E aí, o que você achou dessa jornada? Queremos muito saber sua opinião. Que nota você daria para essa reviravolta de 0 a 10? Deixe aqui nos comentários, vamos adorar ler cada um deles. Histórias como essa nos lembram que, às vezes, os maiores impérios são construídos sobre as cinzas de uma vida que não nos servia mais. Se você também acredita no poder da resiliência e das segundas chances e se emocionou com essa narrativa, faça parte da nossa comunidade. Curta o vídeo e inscreva-se no canal, porque temos muitas outras histórias de força, superação e justiça esperando por você. Um abraço caloroso e até o próximo vídeo.